Atos capítulo 2, verso 42, verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguns livros foram escritos ultimamente com o tema Igreja centrada na palavra. Esse tem sido um tema bastante popular. E a pergunta é, uma igreja tem que ser centrada em quê? Nós vemos que algumas igrejas têm como centro, o auge, o momento especial do culto, a sessão de exorcismo, né? É o momento sobrenatural. Outras igrejas têm como centro do culto a prática das curas ou das revelações, assim diz o Senhor. Outras igrejas, trazendo mais para o nosso espectro, têm como parte principal do culto a música. É o momento que todos esperam e por vezes canta-se 50 minutos, 60 minutos e uma pregação de 25, 30 minutos. Algumas igrejas fazem do seu ministério social a parte mais central da sua igreja. A grande questão é, a igreja de Cristo, ela deve ser centrada em quê? Esse texto nosso, por estar em Atos, não é um texto normativo, né? Ele relata o que aconteceu ali naquela igreja, mas nos dá evidências muito interessantes, porque embora não fosse uma igreja perfeita, e daqui a pouco vai aparecer Ananias e Safira para tirar qualquer dúvida quanto a isso, era uma igreja imperfeita, com pecadores, era uma igreja que acabara de ser capacitada pelo poder do Espírito Santo, né? Eles esperaram de fato a promessa do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito, no começo deste capítulo, né, o Espírito desce para capacitá-los a, falando novos idiomas, avançar o Evangelho. Agora aqueles ex-pescadores poderiam de fato ir até os confins da terra, porque o idioma não seria um impedimento, eles teriam o dom de línguas. E nós encontramos aqui um retrato da perseverança desta igreja e da aprovação dela, porque o texto termina nesta perícope dizendo que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui é uma nota de aprovação do Senhor. Esta igreja era centrada em quê? Em 4 elementos que nós encontramos no verso 42. É uma meditação rápida, mas cada um desses elementos dá para nós aprendermos muita coisa. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. Era uma igreja centrada na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre irmãos, no partir do pão, sacramento, culto e nas orações. Eles eram centrados na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo, né? Cristo passa a sua doutrina para os 12 e os 12 formam o fundamento da igreja. A igreja está edificada sobre este fundamento, do qual Cristo é a pedra angular, ela está no fundamento. A igreja está edificada neste fundamento. E agora os discípulos, né, os apóstolos, eles criaram essa perseverança na doutrina, né? A igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. A palavra comunhão, em português, já dá uma pista, né? É comum. Eles tinham tudo em comum. O grego koinonia, que dá essa ideia também de tudo em comum. E os versículos seguintes mostram o quanto eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades para que ninguém tivesse ali necessidades. No capítulo 4 diz que eles, da multidão dos que creram, era só um. Eu estou com um cântico na cabeça que ajuda a lembrar, né? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Então, além desta unidade de coração e de alma, havia propriedade privada, mas eles eram misericordiosos e liberais na administração dos seus bens, para que ninguém tivesse necessidades. Então, eles perseveravam na comunhão.
não era uma igreja apenas doutrinariamente correta, ortodoxa, eles tinham prática da doutrina, eles se amavam uns aos outros, eles perseveravam nesta comunhão entre os irmãos, eles perseveravam no partir do pão, nos ajuntamentos solenes. A ceia é localizada também em várias ocasiões aqui no livro de Atos. Eles tinham vida então de comunhão, não apenas nas necessidades, mas eles estavam unidos e às vezes diariamente para adorar ao Senhor. Hoje os desigrejados discordariam desse conceito, né? Dizendo que eles são a igreja individualmente, mas o texto mostra que eles tinham comunhão no partir do pão, então eles celebravam cultos, eles estavam sempre juntos. E eles tinham perseverança, uma igreja centrada também nas orações. É muito interessante quando você lê o livro de Atos, nessa perspectiva, observando os momentos de oração individual e os momentos de oração coletiva. É surpreendente. E é igualmente interessante quando, na instituição dos diáconos, o argumento dos apóstolos é: nós vamos elegê-los para que nós nos dediquemos à oração e à pregação da palavra. Geralmente, pastores presbiterianos são conhecidos por serem muito bons de palavra, mas nós não temos fama de vida de oração. Você não encontra ninguém falando assim: não, pastor presbiteriano, olha, é um pessoal que... Não somos conhecidos por vida de oração, somos conhecidos por pregação da palavra. Em algum momento nós perdemos isso. Não foi na Reforma, porque na Reforma os homens eram homens de oração. Lutero orava 2 horas por dia, todos os dias. Aquele diálogo com Melancton é muito famoso, né? Melancton, amanhã eu tenho tanta atividade, que eu vou acordar 1 hora mais cedo para orar mais. João Calvino escreveu muito mais páginas nas Institutas sobre oração do que sobre predestinação. Pode conferir. Na sequência, as gerações de reformadores, Westminster, os puritanos, por exemplo. Fala-se de puritanos que, se contassem as horas em que eles oraram no dia, dava 6 horas. John Welch, por exemplo, orava pela madrugada e pela manhã 6 horas por dia. Eram homens de oração, de fato, e eram homens de pregação da palavra. Em algum momento nós perdemos isso. Nós nos tornamos homens de ênfase na palavra. Precisamos resgatar de fato. Um autor, que me falha a memória, ele disse que eis um bom modelo de ministério pastoral: pregação e oração. Pregação e oração. Esse é um ideal para nós perseguirmos. Então, irmãos, concluindo, que o tempo é curto, uma igreja deve ser centrada em quê? Ora, a igreja primitiva nos dá um belo exemplo, que pode ser seguido. Ela deve ser centrada na doutrina dos apóstolos, fidelidade e pregação da palavra, estudo da palavra. Ela deve ser centrada na comunhão entre os irmãos, né? Prática do evangelho, sendo misericordiosos, sendo liberais, ajudando aqueles que passam necessidade. Ela deve ser centrada no partir do pão, na nossa vida em igreja, em ceia, em culto. E ela deve ser centrada nas orações, tanto as orações individuais, como as orações quando o corpo se reúne para orar. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós persigamos estes pontos, né? O mundo e o mundo evangélico apresenta muitas outras opções. Vamos ficar com as opções bíblicas, nós estaremos de fato seguros.